Olá, irmãos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós voltamos aqui para mais um estudo do livro de Atos. Nós estamos no capítulo de número 8 e nós vamos ler aqui do versículo 14 ao 17. Diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, então enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Bom, muito bem. Aqui nós estamos lembrando que nós estamos aqui vendo os Atos de Filipe, e Filipe está pregando na Samaria, né? E muitas pessoas estão se convertendo, dentre elas até Simão, o mágico, que nós vimos ontem a respeito das bruxarias, das feitiçarias. Hoje nós vamos aprender, vamos falar, né, sobre mais algumas coisas interessantes. Aqui falam de duas coisas para nós discutirmos bem. Primeiro fala aqui no versículo 16 que ainda não havia descido sobre nenhum daqueles crentes o Espírito Santo. Eles só haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Tá? Então aqui é a primeira coisa que nós vamos falar. Nós vamos falar em primeiro lugar sobre batismo. Aqui você está vendo que está falando sobre o batismo em o nome do Senhor Jesus. Existe uma grande confusão, meus queridos, entre o batismo de João Batista e o batismo cristão. Há uma confusão porque, como eram feitos na água, as pessoas pensam que é a mesma coisa, que quando são batizadas na igreja é o mesmo batismo de João Batista. Não é, é diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O batismo de João Batista era um batismo de reconhecimento de pecados, ou seja, ali era um batismo de arrependimento. João Batista, ele pregava arrependimento e as pessoas, então, que se reconheciam como pecadoras, elas se batizavam, era só um ato de reconhecimento de pecados. Por isso que quando Jesus vem ser batizado por João, João assusta, porque ele fala, mas você não tem pecado, por que vai ser batizado? E Jesus diz, deixa do jeito que está, vai assim mesmo, porque mal não iria lhe fazer nenhum. Se ele não passasse pelo batismo de João, ele seria desacreditado, né? Agora, o que é esse batismo em um nome de Jesus? Este é o batismo cristão. O batismo cristão, aquele batismo nas águas que nós vemos na igreja, ele é tanto um sinal quanto um selo. Um sinal no sentido de que quem passa pelo batismo reconhece os benefícios da morte de Jesus em seu favor. E é um selo porque aquela pessoa que se batizou, ela está declarando que agora ela pertence a Jesus. Um selo de autenticidade de um verdadeiro cristão que pertence a Jesus, ok? Bom, como que nós podemos provar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? A Bíblia, ela prova isso. Se você for abrir a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo de número 19, dos versículos 1 a 6, vai falar exatamente isso, tudo que a gente vai falar aqui, e em seguida vamos falar sobre imposição de mãos. Olha só o que diz em Atos 19, 1 a 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, ele chega a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E estes lhe disseram, nós nem ainda ouvimos falar que haja um Espírito Santo. Então perguntou-lhes Paulo, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Batismo de João, aquele reconhecimento de pecados. Mas Paulo disse, continuando a leitura, certamente João batizou com o batismo de arrependimento,
dizendo ao povo que cresce naquele que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo. E aí então os que ouviram foram agora batizados em nome do Senhor Jesus. Está vendo? E continua aqui dizendo, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então você viu, quando Paulo fala ali em Corinto, para aquelas pessoas a respeito do Espírito Santo, elas não tinham ouvido falar ainda do Espírito Santo. Paulo as inquire a respeito do batismo nas águas. Não, fomos batizados sim, no batismo de João. Aí ele fala assim, olha, vocês estão meio desfocados. O batismo de João é para arrependimento. Mas João disse que se cresce naquele que viria após ele, em Cristo Jesus. Aí eles ouviram e entenderam. E aí então Paulo os batiza, né? Eles são batizados. Aqui não diz que foi Paulo, né? Diz que eles foram batizados em nome de Jesus, o batismo cristão. Aí então Paulo vem e impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Viu qual é a diferença então do batismo de João Batista e o batismo em nome do Senhor Jesus? Quando você foi batizado lá na igreja, você foi batizado em nome do Senhor Jesus. Você estava declarando que reconhecia os benefícios da morte de Jesus em seu favor e declarava publicamente sua fé no Cristo vivo, que é seu dono agora e que você viveria por ele, certo? O que acontece no arrependimento é que quando lá atrás, quando você ouviu a palavra de Deus, que você reconheceu-se pecador, aí você entregou a sua vida a Jesus, ok? Bom, aí continua dizendo aqui, então, voltando ao texto, porque nós já falamos sobre o batismo em nome do Senhor Jesus, voltando ao texto, no versículo 17, diz que então ali Pedro e João impunham as mãos e estes recebiam o Espírito Santo. Bom, muito bem, nós estamos vendo aqui um outro ato simbólico que se chama imposição de mãos. A imposição de mãos, ela é um ato simbólico, que ela é realizada, né, a imposição de mãos, em muitas situações que nós vemos na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, em animais sacrificados em holocausto, holocausto era uma oferta totalmente queimada, que o adorador ele vinha e impunha as mãos sobre a cabeça do animal que estaria sendo sacrificado. E esta imposição de mãos do adorador no animal simbolizava a transferência de culpa para aquele animal. Então que ele morreria e levaria a culpa, simbolizando a morte de Jesus. Lá em Levítico 16, 21 diz assim, olha, e Arão colocará ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Então significa a transferência de culpa. Também, numa ocasião de bênçãos, os pais impunham as mãos sobre a cabeça dos filhos, simbolizando bênçãos. Gênesis 48, 14 diz assim, olha, mas Israel, né, Jacó, estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, e abençoou. Também em curas, muitas pessoas pediam para Jesus impor as mãos sobre as pessoas para serem curadas. Por exemplo, Marcos 5, 23, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e imponha-lhes, e lhe imponhas as mãos para que sare e viva, também simbolizando cura. Também, como nós vimos aqui, o dom, o recebimento do Espírito Santo, simbolizando então a doação do Espírito Santo. E também, por último, como um rito de ordenação, simbolizando uma transferência de autoridade. Nós vimos isso já em Atos 6, lá na instituição dos diáconos, Atos 6, 5 e 6, que diz assim, olha,
E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro e Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era um prosélito da Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ou seja, quando viam alguém sendo imposto a mão sobre alguém, as pessoas já entendiam que havia ali uma transferência de autoridade e que era para que reconhecessem essas pessoas como autoridades, né? Na Igreja do Nazareno, quando nós vamos ser ordenados reverendos, o superintendente geral vem dos Estados Unidos, um dos 7 superintendentes gerais, né? Aquele que tem jurisdição no Brasil, e ele vem e impõe as mãos sobre a cabeça do pastor que está sendo ordenado reverendo, para que todos reconheçam que ele é um presbítero ordenado da igreja e deve ser reconhecido como tal. Muito bem, você aí aprendeu então, ou então até já sabia, né? Só recordou a diferença entre o batismo de João, o batismo em nome do Senhor Jesus e o que significa a imposição de mãos. Agora eu espero que você esteja gostando e amanhã temos mais um pouquinho. Deus te abençoe.